tarde, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Diogo, que é amigo do irmão Jonas, da mesma empresa. Bem-vindo, né? Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E o Zaqueu? É Zaqueu mesmo, né? Deus te abençoe. Irmão do irmão Haroldo, da irmã Yossi, né? O cunhado do irmão Eliseu. Que Deus abençoe, né? São todos bem-vindos. Essa semana a gente perdeu um amigo, um pastor muito querido. A gente viajamos junto por Uruguai, aqui no Brasil também. Esteve aqui, pregou aqui para nós, em Santa Maria do Herval, Canela, pastor João Pereira dos Santos, pastor da cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Aos 71 anos, ele veio a se infartar e Deus assim o recolheu, né? Que Deus assim abençoe a igreja de Ceilândia, o pastor Anderson Viana, um jovem de 30 anos que ficou ali para cuidar da igreja, a família também do pastor João, né? Vocês oram por nós. Eu, o irmão Gilberto, o irmão Edivaldo, o irmão Claudemir, estaremos viajando hoje ainda 1h da manhã para Taubaté, São Paulo. Teremos culto amanhã em Taubaté e terça-feira temos culto em Juiz de Fora. Vocês estão nos acompanhando pela internet, será transmitido pelo YouTube do Pastor Osmar e o Facebook. E na quarta-feira estaremos em Belo Horizonte. E na quinta-feira estaremos em Franca, no culto de quinta-feira. Olhe pela nossa viagem, que nós vamos viajar hoje a noite toda, né? Vai estar em Taubaté amanhã, são mais ou menos 1.200 quilômetros. Vamos abrir nossas Bíblias e ter uma meditação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, grandioso Pai, Criador de todas as coisas. Com o perdão dos nossos pecados estamos diante de Ti, para repetir um pouco daquilo que já foi pregado sobre inspiração divina pelo santo profeta de Deus, lendo a Escritura, que por alguns milênios ela tem sido lida, e ela é a mesma, é a Tua Palavra. Convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, para fazer-se presente e conceder para cada um a sua petição, sua necessidade, a bênção que eles precisam. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Um tempo de separação. Ele não está falando apenas de uma separação física, né? Que a morte é a separação do espírito do corpo, né? Essa é a morte física, a morte natural. Mas a morte espiritual é a separação do espírito do homem e do espírito de Deus.
Essa é a morte terrível, né? Não há esperança, né? Quando o homem se separa de Deus, né, no espiritual. A morte natural é somente uma mudança, né, de estado, né? Você sai daqui e vai para ali, né? Sendo que a mente humana não entende isso, a mente humana, né, não entende. A mente humana mesmo existe doutrinas, ensinos, né, que a pessoa morre, ele dorme, né, ele tem um sono. Não, mas não é exatamente assim. Ele continua vivendo. Ele continua vivendo mais do que ele vivia aqui, né? Ele só sai de uma dimensão, luz, matéria e tempo, que é a dimensão que nós vivemos, e ele vai para uma outra dimensão, né? Ou quinta, que é um pesadelo. De repente ele nunca arrependeu dos seus pecados, nunca recebeu o perdão através do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E então ele vai para um pesadelo, porque ele ainda tem seus pecados, ele não pode ir para a presença de Deus, que Deus não suporta pecado. Agora, se ele se batizou, se ele entrou numa vida de santificação, de uma separação, né? Porque estamos falando de separação. A segunda obra da graça é a santificação pela fé. E aí ele vai para a presença de Deus. Ele sendo noivo ou não noivo, mas que ele vai para a presença de Deus, né? E porque ele aceitou a remissão dos seus pecados. Então ele é salvo. O irmão Brana disse que Deus nunca salva um homem, né, sabendo que ele vai perder ele daqui a 10 anos. Ele não seria Deus, né? Uma vez que Deus te salvou, ele salvou, você está salvo. Não importa o mundo de pecado que você viveu, não importa os erros, as suas falhas, você é um salvo, ele vai em busca de ti, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, São Lucas 19, versículo 10. Então, ele vai em busca daquele que estava perdido. Eu era perdido, você perdido, né? E ele está atrás de você, né? É porque ele morreu não para salvar a todos, né? Não, ele não morreu para salvar o mundo todo. Ele morreu para salvar os seus filhos que nasceram perdidos. Porque desde que nós nascemos neste mundo aqui, nós viemos dentro de uma vontade permissiva de Deus, não uma vontade perfeita. Agora que nós estamos nascendo numa vontade perfeita de Deus, que é o nascimento espiritual, né? O nascimento natural, ele vem da união de um homem e de uma mulher. Esse é o nascimento espiritual, o nascimento da palavra, né? Então, esse é tempo de separação, né? Deus sempre requeriu separação. Ele chamou Abraão para se separar do seu lar, do seu país, da sua família. Hoje é uma separação espiritual, uma separação de fé. Porque hoje nós temos muita fé. A fé está fragmentada em milhares e milhares de partículas, né? Tem a fé metodista, batista, testemunho de Jeová, fé católica, fé espírita. É um monte de fé, não é a mesma fé. Agora, Deus é fé. Você não divide Deus em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que você nunca vai dar para um judeu. 3 deuses, nem 2. O judeu crê em um Deus só. Então, só existe uma fé. Só tem uma fé. Há uma só fé, diz a palavra de Deus. E eu estou aqui com uma mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? Onde ele está falando exatamente sobre a separação. Deus é um Deus separador. Deus não é um Deus misturador, ele não mistura, né? A gente vê muitas pessoas hoje que tentam misturar fé. Deus não é misturador. Deus é separador.
Se Deus está tratando contigo, Ele já está te separando. Ele já está se separando, porque você é filho. Você é filho e Deus ele busca os seus filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3, versículo 16. Ele amou de tal maneira. Você não sabe a largura, a altura, a profundidade, o comprimento desse amor. De tal maneira. São João 3, versículo 16. No 169, muda Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? Você pode fazer a mesma coisa, se você não deseja andar na verdade. Está se referindo a Balaão, Ele está se referindo aqui aos filhos rebeldes de Israel, que tinham um profeta, que caminhou com Deus por 40 anos no deserto, sem o sapato se gastar, sem se gastar a roupa, tinha pão do céu, tinha água que vinha de uma rocha que os seguia, a rocha era Cristo, mas foram um povo rebelde. O Senhor jurou que eles não entrariam no seu descanso. Deus jurou que eles não entrariam, por serem um povo murmurador. Nós não podemos ser murmuradores, queixosos. Deus não se agrada disto. Veja, como pregador, você tem que estar sempre repetindo e batendo nisto, para ver se essas coisas penetram no coração das pessoas. Você não pode ser murmurador. Você não pode ser queixoso da vida. Não. Em tudo você tem que dar graças a Deus. Se não tem o pão em casa, dê graças a Deus. Se não tem a água, se não tem o emprego, agradeça a Deus, porque Ele vai abrir a porta. E, de repente, Ele está te testando, Ele está te provando. E você começa somente a agradecer a Deus que Ele tem uma porta para você. Seja agradecido a Ele por tudo, porque Ele ouve as nossas orações. Ele não ouve os nossos gritos. O grito que Ele ouve é o silêncio do coração. Porque quando você ora, a Bíblia diz que você entra no seu quarto e você ora em secreto ao seu Pai, que ouve em secreto, e Ele te responde. Porque é o coração que fala com Deus. Aquela pequena partezinha que tem ali no coração vazia, aquele é o lugar que Deus fez para Ele morar. Agora, depende de você de deixar Ele morar ali, dele ser seu Senhor, não só Salvador, mas ser o Senhor da sua vida. Olha, se você não deseja andar na verdade, você pode ir e tem que ter um grande ministério. O profeta está dizendo que há pessoas que não desejam andar na verdade e têm um ministério muito grande. Muita gente, muitas pessoas, um peso de uma fama mundial tremenda. Né? E você vê que eles não andam na verdade. Nem o batismo nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, eles têm. Mas tem uma multidão de gente, muito povo, né? Tem uma vida íntegra, prosperam. Certamente você pode, mas você está tomando a sua vontade permissiva. Isso tudo pode ser feito na vontade permissiva. Você pode servir a Deus na vontade permissiva, como Israel serviu a Deus na vontade permissiva. Não foi na vontade perfeita. Não. Eles estavam na vontade permissiva. Nós temos que buscar a perfeita vontade de Deus. Senhor, eu quero a tua perfeita vontade. Se eu não me engano, é o Salmo 143, versículo 10. A vontade perfeita de Deus. Busque a sua perfeita vontade. Mas o homem prospera, tem um grande ministério, numa vontade permissiva. É como aquele homem que construiu a casa sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. Deu mais trabalho para construir sobre a rocha? Não deu muito trabalho para fazer sobre a areia?
Assim é uma vida cristã. A vida cristã edificada sobre a rocha. Você tem que escavar e achar a rocha para poder realmente colocar a base do prédio, da casa. Mas sobre a areia, você não precisa escavar muito. É que você esquece, como Virginésia, que virá chuva, vento, ciclone, e vai levar aquela casa. Você esquece que virá problemas, virá dificuldades na vida, há problemas familiares. Você esquece tudo isso. E, de repente, a primeira coisa que a pessoa faz, não vem mais aos cultos. Primeira coisa. Ele bota a culpa na igreja. Por quê? Ele fez uma casa sobre areia. O que é a confissão? Confissão é dizer a mesma coisa. Às vezes você confessa seus pecados pela metade. A parte vergonhosa você tem vergonha de confessar. Isso é fazer uma casa sobre areia. Logo quando vem as tempestades, que as tempestades da vida vêm, essa casa não suporta. Aí o homem volta a fumar, a beber, ou então vai para uma igreja formal, aonde não exige tanto, né? Então, quando nós construímos a nossa casa espiritual, tem que ser sobre a rocha das eras, a revelação da palavra. Por isso que se escava até achar a rocha. Você vê as pontes e atravessa os canais no oceano, não está na areia aquilo ali, não. Aquilo ali é escavado, concretos, ferros. Aqui, eles vão até achar rocha firme. Porque vai passar toneladas e mais toneladas e anos e mais anos. A ponte será colocada ali para enfrentar as tempestades. O mar bravio. Por isso se gasta muito, mas também você faz algo que os ventos não vão derrubar. A vida cristã é da mesma forma. A vida cristã, Jesus disse que você tem que se esforçar para entrar no reino dos céus. Tem que se esforçar, não é com facilidade que você vai entrar. O profeta disse aqui, certamente, mas você está tomando a sua vontade permissiva, você está passando sobre sua palavra, e ele te fará prosperar, certamente, exatamente como ele fez com Balaão. Ele foi um sucesso, Balaão. Mas ele não pôde amaldiçoar aquele povo, ele não pôde fazer aquilo, porque todas as vezes que ele começava a amaldiçoar, ele abençoava, vê? Ele não pôde fazer aquilo. Mas quando chegou a hora dele prosperar em sua realização, ele ensinou aquelas pessoas, através de Balaque, a cometerem adultério. Ele trouxe para dentro do arraial de Israel e os casou. Ele disse, ora, somos todos um. Ora, vocês adoram o mesmo Deus, nós temos um profeta aqui em cima, vocês têm um profeta lá embaixo e temos o mesmo sacrifício. Associe-se conosco. Mas não era o mesmo. Não. Balaque era filho de Ló, sobrinho de Abraão. Não era filho de Abraão. Mas eles se tinham como irmãos, do mesmo sangue. Agora, Balaão tinha uma margenzinha de erro no seu ensino, que a maioria do povo de Israel não percebeu, principalmente Datã, Coré e Abirão, que eram opostos ao ministério de Moisés. Aqueles que são opostos à verdade, eles não vão perceber aquela margenzinha de erro. E ele disse, a Bíblia diz, não te una com os incrédulos, não ligue para eles de modo algum, se eles não crêem nisto, afasta-te deles. Vê? Saiam, separe-te, disse o Senhor, eu vos recebereis. Vê? Não toquem suas coisas imundas, isso é certo.
suas imundícies contra a palavra e coisas assim, afaste-se disso, não ouçam a isso. Mas o povo para ouvir. 250 dos principais de Israel pararam para ouvir a Coré. Dos principais pararam para ouvir. Sim, ele tinha uma mensagem, ele tinha suas razões. Veja que ele diz: ó, Moisés, tu não é o único. Há muitos aí que Deus tem chamado, mas Deus só tinha vindicado um. Às vezes Deus chama muitos, mas vindica um só. Você tem que reconhecer aquele que Deus tem vindicado. Deus vindicou Paulo, vindicou Pedro. Tinha 12 apóstolos, mas vindicou um. Deu a revelação para um. Só Pedro, depois Paulo. E Deus nunca mudou isto. Veja, 170. E aqui encontramos que Balaão desceu até lá e começou a ensinar as pessoas. Ele tinha um erro. É como a serpente, ela também tinha um erro. Ela disse assim: certamente não morrerás. O restante da mensagem da serpente era tudo verdade. Mas como tinha um pequeno erro, Eva não percebeu. Israel também não percebeu aquilo. E o problema hoje é aquela margenzinha de erro, que as pessoas não percebem. Ele correu no caminho de Balaão, como ele fez, né? Ele ensinou a Balaque e aos filhos de Israel a cometerem adultério. Você sabe que esse adultério foi físico. Há um adultério espiritual. Adultério é alterar. Apocalipse 22, 17 e 18, né? Você não deve realmente acrescentar a palavra. Você não deve tirar da palavra. Você tem que crer nela como está escrito ali, para o dia, né? Você não vai crer na mensagem de ontem, mas a mensagem de hoje. As pessoas pensam que o adultério é somente o carnal. Não, o espiritual. Hoje é o espiritual. O adultério é o ato correto feito da maneira errada. E uma praga atingiu a nação de Israel, o povo, e milhares deles morreram em um dia. Enquanto eles estavam todos lá diante do altar de Deus orando, aqui veio um homem israelita com uma mulher medianita, uma mulher denominacional, e entraram no arraial, e o filho do sacerdote chegou até ali, e tomou a lança e matou os dois, e aquilo pôs fim na ira de Deus. Você sabe que essa é a escritura, isso é correto, 171. Mas o que aconteceu? Balaão, ele fez com que Israel se enfraquecesse. Veja, ele tinha uma mensagem para enfraquecer Israel, para desanimar o povo, para eles não possuir a sua herança, a terra. Apareceu um profeta. Veja bem, um homem que Deus falava com ele, e ele era falso. Tinha visão, era um homem de olhos abertos. Ele estava ali com Balaque por dinheiro, por fama. Ele não tinha uma mensagem para colocar Israel na terra. É como tem os Balaões de hoje, eles não têm uma mensagem para te colocar no rapto. Com licença, eu vou tirar, porque está muito quente. Veja, eu tenho aqui a mensagem Aérea Laodiceia. Eu vou ler para você aqui, o parágrafo 48. Agora, em cada caso você notará que o falso profeta é um que está do lado de fora da palavra. Assim como mostrei que anticristo significa antipalavra. Esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, atribuindo-lhes um significado segundo os seus próprios propósitos diabólicos. Tem notado você como é que aqueles que guiam as pessoas à perdição as atrai a si mesmo por meio do temor? Coloca medo no povo. Eles dizem assim, dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem, então virá a destruição. Eles são falsos profetas. Porque um verdadeiro profeta
sempre nos guiará a palavra e unirá o povo a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas que têm que temer o que ele diz, mas que temam o que diz a palavra. Note você como essa gente, tal como Judas, está em busca de dinheiro. Eles induzem você a vender tudo que tem para dar a eles para seus projetos. Mais de 60 anos atrás o profeta falou isso aqui, né? Eles induzem, eles têm uma mensagem que te convence. Quando você sai da congregação, você já sai disposto a vender tudo e trazer para a igreja ali. Você não se importa de morar debaixo da ponte. A pessoa nem se importa de morar debaixo da ponte. Porque ele foi convencido. Há uma mensagem, veja, que a serpente convenceu Eva. Eva não tinha pecado. Era santa. E a serpente tinha uma mensagem, porque ela era astuta. Ela convenceu ela. Agora veja só, os filhos da serpente hoje, eles têm uma mensagem. E o profeta diz que Deus faz eles prosperarem. Veja que o apóstolo João, na ilha de Pátimo, ele se admirou com a grandeza da meretriz. E o anjo diz, por que te admiras? Ela está indo para a destruição. E tantas pessoas boas que vão atrás. Tantas pessoas piedosas, que crê, que coloca seu dinheiro ali, seu tempo ali, vive para aquilo toda a sua vida e se perde. Agora, se você mostra a verdade da Santa Ceia, com pão asmo, com vinho, com lava-pés, se você diz para eles que Deus enviou um profeta, mas esse profeta fala contra as mulheres cortar o cabelo, usar slack, fala contra as mulheres e fala contra o tabaco, fala contra a bebida. Eles querem um Balaão, que não fala contra isto, que tem uma mensagem suave, só que é uma mensagem que leva à perdição. Olha o que ele disse. Note você como essa gente, tal como Judas, está em busca de dinheiro. Eles induzem você a vender tudo que tem para dar a eles para seus projetos. Tomam mais tempo para as ofertas do que para a palavra. Você já foi numa dessas igrejas? Eu prefiro ficar em casa. Se fosse para mim ir numa dessas igrejas, eu ficava em casa. Ficava lendo a Bíblia. Eles falam o tempo todo em dinheiro. Eles tiram tudo de você. Começa com 1.000. Meu filho estava me falando que ele foi com a sogra dele. Ele é batizado e tudo. Ele conhece a verdade. E quando ele chegou lá, ele se apavorou. Os obreiros tudo passando a maquinazinha nos bancos ali. Começaram com 1.000. Vão até R$10, R$2, arrancam tudo que você tem. Que céu eles estão oferecendo? Que rapto eles estão oferecendo? Eles não estão satisfeitos com dízimos e oferta, não. Todo culto é assim. Eles que são ricos, donos de emissoras de televisão, de rádio, de shopping, redes de hotéis, ilhas, mansões, e o povo cego. Vão atrás desses iluminatis diabólicos. E o espírito desses iluminatis pega essas pessoas. Porque parece que eles estão dizendo a verdade. Claro, para te atrair, eles dizem a verdade. Você vê um grupo de policiais ali te abordando, mas, de repente, quando você para o carro, eles estão todos de colete, ali, escrito Polícia Civil, mas não são polícia, são ladrões, com a farda. São somente com a farda da civil, da brigada. Porque com a farda ele te engana.
Você tem que parar. Então, com a palavra, a mensagem, você tem que parar. Mas são assaltantes. São enganadores. O profeta diz: dê a eles um teste da palavra. Fala para eles sobre o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver quem são. Aqueles que se atrevem a usar os dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro e logo pedem dinheiro e se esquece da palavra e dizem que isso é de Deus. Ainda diz que é de Deus. E eles começam a ameaçar o povo ainda. Olha, lembra fulano que saiu daqui? Morreu a mulher, foi atropelado, perdeu o emprego. E as pessoas não sabem porque tem medo. Como é que você vai crer num Deus assim? Olha o que o profeta diz. Há pessoas que seguem essa gente, lhe sustenta, sofre com eles e crê neles, não sabendo que são caminho da morte. Sim, o mundo está cheio de personificadores carnais. Nos últimos dias se esforçarão para imitar o profeta mensageiro. Os 7 filhos de Seva trataram de imitar a Paulo. Simão, o mágico, tratou de imitar Pedro. Veja que isso estava lá atrás, lá na igreja primitiva. Isso já veio desde lá dos dias de Moisés. Isso estava dentro do ventre de Eva, Caim e Abel. Dentro do ventre de Rebeca, Esaú e Jacó. Lá no deserto, Moisés e Balaão. Lá na terra prometida, Jeremias e Ananias. Nos dias de Jesus, Jesus e Judas. E nesse dia, Cristo, selos e o anticristo. Eles não olha, suas personificações serão carnais, não poderão produzir o que produz o verdadeiro profeta. Eles não conseguirão produzir o que produz o verdadeiro profeta. Veja, o verdadeiro profeta levanta e diz: a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou. Não há mais sangue no propiciatório. Ele subiu com um novo nome. BRANHM é perfeito, perfeição. Eles não conseguem acompanhar o verdadeiro profeta, porque a esposa hoje é profeta. Ela é herdeira dessa mensagem, ela é herdeira desses selos, desses trovões revelados. Quando ele diz que o avivamento tem terminado, eles sairão por todas as partes anunciando uma grande revelação e dizendo que o que o povo tem é exatamente correto e que Deus fará coisas maiores e mais maravilhosas entre o povo, e o povo cairá em tal coisa. E eles ainda, agora nós somos o profeta trazendo dentro da mensagem. O mensageiro diz: o avivamento terminou, e diz: não, Deus vai realizar coisas grandes ainda, gente. E o povo aplaude, pula, dança, corre, choram. Esse é o tempo de partida. Isso não é tempo de movimento. Quando você entra dentro da nave espacial, você fica ali só esperando ela subir. Você não fica se movimentando, não. Chegou a hora de ir. É hora de ir para casa. Eu não sei quando ele vai me chamar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Você também não sabe. Esteja pronto. Deixe de crer. Deixe de crer nessas falsas doutrinas.
de ser levado por esses ventos de doutrina. Esses mesmos falsos profetas dirão que o mensageiro do último dia não é um teólogo, e por isso não deve ser escutado. Eles não poderão produzir o que produz o mensageiro. Não serão vindicados por Deus como será o profeta do último dia, mas com suas eloquentes palavras e com o peso da fama mundial. Admoestarão ao povo a não ouvir a este homem, o mensageiro, e dirão que ensina erradamente. Agora, esse povo é ungido, diz o profeta. Vocês sabiam disso? Esse povo, eles têm unção. Balaão era ungido. Saul era ungido. Eles têm unção. Eles não têm a bênção da revelação, mas unção tem. São chamados, mas não são vindicados. Porque aí é onde você confunde unção com bênção. Uma vez eu ouvi um pregador, grande mestre americano, falando. Eles têm unção, mas não têm a bênção. Judas estava ungido. Caifás também estava ungido. Podia profetizar naquele ano. E Jesus chamou ele de filho do diabo. E Judas era um traidor. E era pregador, e orava pelos enfermos. E aí é onde as pessoas se enganam. Fulano é ungido. Contou minha vida. Orou e eu fui curado. Mas quando ele te batizou como em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não tem a bênção. Ele tem só unção, mas não bênção. Não te deixe enganar por unção. O profeta pregou os ungidos dos últimos dias. Todos são ungidos com o mesmo Espírito. A chuva cai sobre bons e maus. Faz crescer o inso, o espinho. E faz crescer o trigo também. É a mesma chuva, é o mesmo Deus. Ele é bom para com todos. Mas cada um produz de acordo com a sua espécie. Com a semente que está dentro de você, você vai produzir aquela semente. Você vai dar aquele fruto. Tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade, ele disse, eles, cada um pensa que tem unção, glória a Deus. Ele pode fazer isso e fazer aquilo, mas submeta-o ao teste da palavra e verifique onde ele vai se manifestar. Veja, na mensagem da hora. Eles tinham unção no tempo de Jesus, mas não nele. Eles não tinham unção de Jesus. Eles tinham unção. Caifás tinha unção, Judas tinha unção, mas não a de Jesus. Eles tinham unção no tempo, até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. E foi o que se levantou contra Moisés. Coré também tinha unção. Coré era primo e irmão de Moisés, era levita. Trabalhava e ajudava a carregar os móveis do tabernáculo. Mas ele não estava muito satisfeito com aquilo. Ele queria um pouquinho mais. Ele queria ir para um lugar onde Deus nunca tinha lhe chamado. Esse é o problema dos pregadores hoje. Tentar sentar no lugar ou calçar um sapato que não cabe no pé deles. Ele disse, agora, não pense que és o único santo entre nós. Deus tem muitos. Nós somente vamos começar uma organização aqui, um grupo de homens. Deus disse a Moisés, separa-te deles. É Deus separando. Deus separa os seus filhos. Ele separou 7 de Caim. Disse o profeta, foi Deus separando. Deus sempre vai separando. Ele é um separador, não é um misturador. Se você está aqui, vindo a essa fé, é Deus te separando. Para essa fé, para essa palavra, para essa mensagem, que não é uma denominação. Separa-te deles, e a terra se abriu e o estragou. Quando Moisés saiu do meio deles,
a terra abriu e tragou Coré e a sua congregação. Deus teve misericórdia dos seus filhos. Ele tinha dado sua palavra original a Moisés, seu profeta. Essa é a única maneira em que ele chegou a fazê-lo e a única maneira em que ele ainda o fará. Ele não muda seu plano. Deus não mistura. O profeta disse aqui, ele não mistura festa das trombetas. 218, há diferença, até mesmo diferente no indivíduo. Deus disse, 218, separa-me a Paulo e a Barnabé. Isso mesmo, para a obra, separai. Deus é um separador, não um misturador. A igreja quer um bom misturador hoje, que possa deixá-lo usar roupas de banho, shorts e tudo mais, e sair e se comportar desse modo. Mas Deus disse, separa-me, separe-se do mundo. Plantando a vinha em onde plantá-la, ele disse, 40, assim não se pode misturar óleo e água e fazer com que dê certo. Tem de ser ou água ou óleo. Você não pode misturar os dois. Tem que ser água ou óleo. Se eu colocar aqui, não se mistura. É onde você tem que tirar suas próprias ideias, seu próprio raciocínio, o que você pensa. Porque se você for pelo seu raciocínio, sua razão, o que você pensa, você vai se perder. Você tem que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Abrir o seu coração e deixar ele entrar no seu coração e te dirigir. Por isso tem a palavra de Deus para nos guiar. Porque as pessoas se perderam porque eles achavam que tinha que ser desta forma para poder entrar no reino dos céus. Não, é conforme diz a palavra de Deus. Conforme diz, é o assim diz o Senhor. E Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Ele quer que se obedeça a sua palavra. Tem que ser água ou óleo, e Deus ainda é o mesmo Deus. Nós temos uma religião que mistura e diz, Deus era, outrora fazia isso e não faz hoje. Então estamos tentando colocar óleo e água junto. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não se mistura. Jesus não se misturou com a religião e as tradições dos anciões daquele dia. Não, ele era a mensagem do dia. Ele disse, se alguém tem sede, São João 7,39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No último dia da festa, a mim. Então, ele tinha água viva. Não era mais Moisés que tinha água viva. Moisés já era um poço de água estagnada. Jesus tinha água viva. Ele disse para a mulher, ela não tinha mais esperança pela mensagem de Moisés, que os sacerdotes traziam, os fariseus, ela não tinha mais esperança de vida eterna. Agora, quando ela encontrou Jesus, ela encontrou aquele que ela estava esperando, o Messias. Ele veio com graça, Moisés veio com lei. E ele disse, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Farás tornar nele uma fonte que salta para a vida eterna. Você tem que beber desta água, Apocalipse 10, 8 a 11. A água viva de hoje. Deus te abençoe. Vamos, nesse momento, orar. Curva sua cabeça onde você está, faça sua decisão com Deus. Pai Celestial, ajuda cada um dos teus filhos através da internet aqui presente, para que eles possam vir à fonte e beber da água da vida. A mensagem do dia, a mensagem da hora. Tu estás separando, Senhor, o teu povo para o grande arrebatamento, para aquela hora que há de vir. Está nos separando também, Senhor, que o Senhor pode nos chamar antes. Por isso o Senhor vai nos separando.
O homem vai se tornando estranho à mulher, porque está no momento de viajar, na hora de partir, de deixar este mundo para estar contigo, Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. E abençoa cada um dos teus filhos e filhas aqui nesta noite. E através da internet, os teus filhos que estão nos acompanhando, dê uma bênção toda especial. Cura aqueles que estão enfermos, oprimidos, Senhor. Dê a libertação. No nome sagrado do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nessa hora. Amém, Senhor.